experiências de frustração, abandono nos relacionamentos. É comum que muitas pessoas se sintam perdidas, como se estivessem num looping, num ciclo interminável de relacionamentos que não vão bem, que não dão certo, que não vão para frente, ou que elas estão sofrendo, mas elas não conseguem sair. E nessas horas a gente se pergunta, por que comigo, né? Por que acontece comigo? O que muitas pessoas não percebem é que a raiz deste problema é uma raiz inconsciente. Eu descobri que eu era uma codependente em 2010, fazendo um exercício. Um exercício de autoconhecimento, e eu percebi assim, poxa, eu tenho um padrão, eu sempre me relaciono com pessoas de tal maneira. E aí eu fui entender que essa tal maneira era uma dependência emocional. Hoje você vai entender o que acontece com você. Fica neste vídeo, porque eu vou dar vários detalhes e talvez você se encontre, você se veja em alguns dos exemplos que eu vou dar e alguns detalhes que eu vou falar sobre esses relacionamentos que não prosperam. Porque essa é a verdade, não prospera. Quando um relacionamento prospera, a gente está feliz, a gente está completa, a gente está realizada, não tem nenhum bichinho comendo nossos miolos, a nossa mente não tem pensamentos intrusivos, não tem ciúme, a gente vive no flow. Quando não está assim, a gente precisa olhar, a gente vai olhar para isso juntos. Quero então que você pegue uma caneta e um papel. Na pausa no vídeo, pega uma caneta e o papel e a partir do momento que eu for te trazendo informações, você vai conseguir ter insights na sua cabeça. Vão vir lembranças, eu vou mexer, eu vou fazer gatilhos mentais em você para que você acesse dentro de você, talvez, algo que você ainda não tenha acessado. Ou se tem acessado, você ainda não tenha ligado o Lé com o Cré. Nesse caderno, você escreva como que era a sua infância dentro de casa. O que você via dos seus pais? Você via um pai que trabalhava muito, que chegava em casa cansado e que não tinha paciência para lidar com os filhos nem com a esposa? Você viu um pai que trabalhava muito e chegava em casa e era sempre muito carinhoso com a esposa? Você não via um pai? Na sua casa morava você, sua mãe, sua avó, e sua mãe já foi criada pela sua avó sem pai, e você era a terceira geração, sendo criada só por mulheres. Eu quero então que você veja o que você viu quando você era criança. Até os seus 5, 7 anos, aquilo que você vê quando você é criança se torna a sua verdade. Se torna um modelo de como as coisas funcionam. Muitas vezes esse modelo é desfuncional. Ele traz dor às pessoas, aos personagens desse modelo. Então vamos pensar assim, numa casa, que é bem padrão isso, né? Uma casa em que a mãe cuidava dos filhos, eram muitos filhos, o pai trabalhava, mas bebia e chegava em casa agressivo com a mãe. Na cabeça de uma criança, ela não entende o que é agressivo, o que é trabalhar. A criança entende que ela mora num lar que tem um papai e uma mamãe. E a criança, ela não tem esses conceitos ainda de valores e de sistemas, então ela não entende o que é bom ou mal, se aquilo faz mal ou se aquilo não faz. Para ela, aquilo é a realidade dela. Então ela tira uma conclusão baseada naquilo que ela vê. Essa conclusão é dela. Você imagina que a criança é um celular que chegou. Ela chegou com o Android instalado, mas ela não tem nenhum aplicativo. Ela vai ter que baixar o aplicativo do WhatsApp, o aplicativo do Bradesco, o aplicativo do
do Google Play, o aplicativo do Spotify. À medida em que ela vai vivendo, ela vai baixando. Então, para você entender, ela baixou o Spotify, tem 0 músicas aqui. À medida em que ela vai vivendo, ela vai fazendo download das músicas que fazem parte daquilo que ela vê. Ela começa a ter um repertório de músicas, ela tem uma playlist. É assim que funciona a nossa cabeça quando a gente chega no mundo. A gente chega com hardware, né? Tem um sistema aqui instalado, mas a gente vai alimentar esse sistema com aquilo que a gente vê. O que a gente vê é um fato, ele está acontecendo. E com aquilo, o nome e sobrenome que a gente atribui aquele fato, no sentido de como eu me sinto em relação àquilo, que emoção que aquilo me causa, que pensamento aquilo me traz. Ou, quando eu olho aquilo, o que eu penso sobre aquilo, que emoção que aquilo me causa e no meu físico, no meu aspecto físico, como que eu sinto isso dentro do meu corpo. Então, esta experiência vai me tornar quem eu sou. Se eu estou num ambiente, aqui hoje a gente está falando de relacionamento e de disfunções de relacionamento. Se eu estou num ambiente onde, por mais que eu não entenda o que é certo e o que é errado, porque não existe certo e errado, nem bom nem mal, isso é um valor de referência muito individual, que ele começa numa cultura e ele vai diminuindo até ficar dentro da nossa casa. Então, no mesmo bairro, eu e a minha vizinha, podemos ter valores diferentes, formas diferentes de nos relacionar, de enxergar a vida, de nos comportar, e achamos que a nossa forma é a melhor, ok? Isso é um assunto também para um outro dia. Então, lá você entende que aquilo é relacionamento. E a criança, de alguma forma, ela, apesar dela sentir medo, apesar dela não saber o que vai acontecer, pode ser que a mãe dela seja uma narcisista e que a mãe dela um dia tá batendo nela e no outro dia tá comprando a melhor roupa para ela. Ou que em casa trata ela muito mal e na rua trata ela muito bem. Na rua ela tá todinha vestida de lilica ripilica, com cabelinho todo arrumado, e em casa ela tem uma mãe completamente diferente. Eu tô dando exemplos, pessoas, de coisas que eu pego aqui no meu consultório, tá? Então, tudo isso cria uma forma de eu ver a vida que eu vou levar para dentro dos meus relacionamentos. Se o meu papai chegou em casa, bateu na minha mamãe, que teve o pau torou lá, os caras se bateram, eu sou criança, eu vejo aquilo, eu vejo a mamãe chorar, eu entendo que aquilo não é bom para a mamãe. Só que no dia seguinte, mamãe está servindo café sorridentemente para o papai. Por quê? Porque depois daquilo que eu vi, eu tive medo, eu me senti vulnerável, eu fiquei com medo do que pudesse acontecer para a mamãe, eu senti raiva do papai, ou eu achei que aquilo era normal, porque o papai fazia aquilo todo dia, só que eu fui para o meu quarto e dormi chorando, apanhei, dormi com a bunda quente. E eles foram para o quarto deles e eu, como criança, não vi. Eu só vi a parte da treta. Fui para o meu quarto dormir. Quando eu acordei, mamãe servindo café para o papai, sorridente, meu amorzinho para lá, meu amorzinho para cá. O que vai acontecer na cabeça de uma criança? Que apanhar é bom, né? Que brigar é bom. Porque se o papai e a mamãe brigam e depois estão se amando, isso deve ser muito gostoso, né? Tô falando aqui, gente, de uma conversa lá no inconsciente da gente, tá? Então você é aquela pessoa viciada em brigas. Eu não fico em paz num relacionamento saudável. Quando eu tô num relacionamento saudável, eu acho o cara um tédio. Eu não tenho tesão pelo cara. O cara eu gosto, super sem graça, sabe? Eu vou me interessar com o cara que vai causar. Se eu tiver... Nesse exemplo que eu tô dando pra você, tá?
nessa dinâmica aí que eu contei. São infinitas, gente. Cada pessoa tem uma dinâmica. Por isso que eu tô dando o exemplo que eu quero que vá vindo coisa na sua cabeça. Eu tô criando gatilhos emocionais em você para que você lembre e escreva: ah, aconteceu tal coisa. Ou a mamãe não era casada, mas a mamãe cada semana estava com o namorado e eu via a mamãe chorar por causa do namorado. Aí daqui 2 semanas ela estava muito feliz que ela tinha arrumado outro. E o que eu aprendo aqui? Que é bom trocar de namorado. Porque 2, 3 semanas enjoa. Você entende onde eu quero que você chegue? Que você encontre o padrão, ok? Então, a partir da forma como a gente interpreta quando criança, aquilo que acontece no seio da nossa família, a gente acaba repetindo um padrão. Muitas vezes, essa repetição de padrão não vem através daquilo que a gente viu. Ela vem antes disso, antes do que a gente viu. Pode ser um padrão que venha do nosso sistema familiar que a gente nem sabe, tá? Mas isso também não é o tema deste vídeo. Tem muitos vídeos no meu canal onde eu falo disso e que você pode experimentar, seguir. Quanto mais vídeos do meu canal você assistir, mais você vai entender esses mecanismos. Mesmo que o tema do vídeo não seja relacionamento afetivo, não fale sobre dependência emocional, assiste, porque ele vai te expandindo o nível de consciência para você começar a se entender, tá? Quando a gente entende a nossa vida, não só pelo lado emocional, mas de outros fatores, a gente consegue entender emocional também. Quando a gente entende emocional, a gente também consegue entender o financeiro. A gente consegue entender o profissional. Porque a forma como a gente se comporta é uma forma padronizada. Então, se eu me comporto assim numa relação, eu me comporto assim com amigos. Então, voltando ao exemplo que eu estava dando. Se eu tô acostumada com uma pessoa que me fere e eu fico nessa relação, porque depois que ela me fere, eu tenho uma descarga de adrenalina e depois fica tudo bem, a gente goza, a gente aproveita a vida, eu vou buscar alguém que me dê essa descarga de adrenalina para eu gozar. Pode ser, inclusive, que você não tenha orgasmo quando você tá numa relação com um cara que é de boas. Ou quando você está numa relação com um cara que é de boas, você é a pessoa tóxica, você é que arruma problema, porque você tem o vício dessa adrenalina, o vício de fazer um rebuliço na relação, e aí sim você consegue ter um orgasmo satisfatório. Esse é só um exemplo. Então escreva aí como que era a sua matriz familiar, mamãe, vovó, mamãe, papai, papai, mamãe tratava com mamãe, ou mamãe com mamãe, mais uma das mamães saía com papai. Você escreve aí a tua história, tá? E você vai começar a partir de hoje procurar um link entre a forma como você se relaciona e o que você viu lá. Gente, eu entendo que sozinho não dá para ir muito no profundo, que é numa terapia, numa constelação que a gente vai aprofundar. Eu estou dando um conteúdo gratuito para vocês. Então, através desse conteúdo gratuito, eu quero que você comece a ter uma expansão de consciência. Se você sentir no coração, você vem fazer uma constelação e a gente olha isso no profundo, tá? Mas o que eu estou dando aqui de informação é bastante. Então, vai te ajudar bastante. Katê, mas o que eu vou fazer descobrindo um padrão? Quando eu descubro um padrão, eu não quero ficar, isso me dá mais raiva. Eu já tive paciente que saiu da terapia porque ela falava assim, olha, eu não quero mais saber disso, eu quero que você me ajude a ficar forte, porque quando eu sei disso, eu fico com raiva do meu marido. E eu não quero sentir raiva do meu marido. Então, era um trabalho que era muito difícil de desenvolver, porque eu precisava que ela entendesse
a parte o papel que o outro fazia na vida dela, para eu começar a mexer, é um trabalho longo. Esse é um trabalho longo, tá? Eu tenho trabalhos que a gente faz uma constelação e algumas coisas mudam, mas o trabalho da codependência é um trabalho praticamente para a vida inteira, tá? Porque a dependência emocional, a codependência, ela tem a mesma origem na adicção. Então, por exemplo, uma pessoa que bebe, ela vai passar a vida inteira tendo que trabalhar Alcoólicos Anônimos, frequentar reuniões para não ter aquela recaída. E uma pessoa que tem essa dependência emocional, então quando se apaixona demais, fica numa relação que é abusiva, fica numa relação destrutiva e não consegue se interessar por alguém normal, por alguém que vai trazer paz, essa pessoa ela precisa de acompanhamento a vida inteira. E aí ela vai entender com o acompanhamento que ela quer, ou ela vai uma hora tá com psicólogo, hora tá com terapeuta holístico, hora tá num grupo de autoajuda, enfim. A pessoa vai escolher, né, por onde ela quer passar. Cada lugar que ela passar, ela vai expandindo mais a consciência. Quando eu começo a dar nome e sobrenome àquilo que está acontecendo comigo, eu chamo isso de psicoeducação, tá, gente? Quando eu tenho psicoeducação, a primeira coisa... Eu tenho como procurar mais informações sobre isso, porque eu sei o nome daquilo que eu tenho, que foi o que aconteceu comigo. Eu, numa atividade, eu falei assim, cara, eu sou uma mulher que sempre me relaciono com homens problemáticos. Eu comprei todos os livros que eu achei na época e li todos os livros, tá? E daí, hoje em dia, eu tenho curso de especialização em codependência e dependência emocional. E isso aconteceu há, sei lá, 14 anos. Catê se curou? Nunca ninguém se cura. Eu escolhi uma maneira de viver minha vida que não é mais aquela, tá? Eu fiz uma escolha. Eu escolhi o celibato de uns anos para cá. Mas é uma escolha minha, eu vivo bem com isso. Isso aqui não me traz dor, não me traz sofrimento, não me traz, se eu tivesse alguém, eu não tenho isso. Então, para mim é muito tranquilo. E não é a realidade. Isso é 1% das pessoas que entram nesse modo que eu entrei. E pode ser um mecanismo de defesa, uma fuga? Pode, eu faço terapia. Tá? Eu faço terapia, eu toda semana tenho alguém que vai me ouvir com uma neutralidade, a gente vai tratar disso. Eu, de verdade, isso hoje em dia não é um tema para mim. Mas não é a verdade da maioria das pessoas. A maioria das pessoas querem ter alguém. E aí, como existe esse padrão, toda pessoa que... conheci no Tinder, a pessoa da Ghost. Sai 2, 3 vezes com a pessoa da Ghost. Existem algumas coisas biológicas ligadas nisso, mas hoje eu quero falar dessa condição da codependência, tá? Por quê? Porque você poderia escolher uma pessoa que não faria isso, mas essa pessoa que não faria isso, ela não te atrai. Você vai se atrair por aquela que vai fazer. Você vai ter comportamentos que levem você a escolher a pessoa que vai fazer e fazer com que a pessoa faça o que vai fazer. Nossa, Catê, você está colocando a culpa em mim como se o outro não fosse um. O cara é um puta do sacana, a mina é uma oportunista, mó chupim, você está colocando a culpa em mim? Não, gente, para com isso. Eu estou mostrando para você que você tem um padrão e é isso que eu quero que você escolha. Então você vai anotar aí tudo. Você pega assim os últimos 10. Não tive 10, tive 5. Pega 5. Catê, eu tive 30. Pega uma média aí de uns 15. Coloca no papel que essas pessoas tinham em comum de personalidade. O que eles tinham em comum na personalidade? Eram pessoas que te tratavam mal? Foram pessoas que no começo foram super amorosas e carinhosas com você, te encheram de tesão e de amor e depois começaram a te tratar mal? Ou foi a pessoa que te encheu de tesão e de amor uma vez e depois sumiu? Vê se você encontra padrões
nessas pessoas. Volta no vídeo, faz esse exercício com calma, não é para fazer de uma vez. Assiste esse vídeo quantas vezes forem necessárias. Este vídeo está sendo um vídeo terapêutico para você. Estou dando uma sessão de terapia para você, mas é uma terapia coletiva. Então, você vai fazer a sua liçãozinha de casa, você consigo mesmo, tá? Não tem resposta pronta. Não existe verdade absoluta. Então, o que você colocar aí é a sua história. A sua história é o seu material de terapia, é o material que você tem para trabalhar. Veja também os seus padrões. Então, a gente estava falando do outro, como a gente se sente em relação ao outro. E você, qual é o seu padrão? Você é uma pessoa que não tolera ficar sozinha? Catê, eu tenho sempre que estar num relacionamento. Não importa se esse relacionamento não é tão bom. Às vezes eu entro num relacionamento sem nem estar apaixonada. Ou às vezes eu tô apaixonada e não tenho tesão. Ou às vezes eu só tenho tesão, mas não tenho paixão. Às vezes eu não tenho nenhum dos dois, mas o cara tem uma situação financeira legal para me trazer um pouco mais de conforto. Então procure esse padrão em você. Como você se sente quando você entra num relacionamento? Como você tá quando você chega? Sedenta de amor? Aceitando qualquer coisa? Porque é melhor ter qualquer coisa do que estar sozinha? Porque na sua casa, na sua família, era horrível ser solteirona. Era muito feio, na minha família era muito feio ser solteirona. Eu já ouvi numa mesa assim de aniversário, uma tia véia falando assim, coitada de você, né? Na verdade estava eu, minha prima estava de pé, minha prima mãe solo, e eu. Assim, coitada de vocês, né? Que não casaram, né? E isso é um padrão, sou uma mulher de 50. Então, e isso para uma mulher de 50... dentro da família, ou a família vê como assim, ou é homossexual que não se assumiu, ou é solteirona porque ninguém a amou, porque ninguém a quis. Se você comprar esse lance aí e você não for homossexual, se for, assuma, tá? Seja feliz, cara. Eu atendo pessoas que têm dificuldade de assumir. Gente, assumir o quê? O que as pessoas têm a ver com a sua vida? O que as pessoas têm a ver com a sua vida? Vai ser feliz. O que é importante é ser feliz. Quantas pessoas que estão em casamento hétero, padrão, casaram em igrejas caras, fizeram festas caras e têm casamentos destruídos, você nem imaginam. Nem imaginam. Eu não tenho vergonha de ser feliz, do meu jeito. Então, eu não me importo com o que os outros falam, do meu jeito. Tem pessoas que se importam. As gerações 40 menos, eu acho que 40 ainda tem essa cobrança. Quem tem 30 não tem, graças a Deus, né? Nem com relação à sexualidade, nem com relação a se casou ou se não casou. Mas, independente, eu atendo pessoas mais novas que têm medo de dizer os seus gostos sexuais, opções, escolhas, dê o nome que quiser dar, com medo do que os outros vão pensar. Cara, se você for viver a sua vida para satisfazer as expectativas dos outros, eu sinto muito te dizer, você vai perder o seu tempo. Porque a expectativa que o outro tem em relação a você está baseada no universo dela, no mundo dela, e você nunca vai conseguir alcançar. A gente nunca consegue agradar todo mundo. Às vezes a gente acha que a gente está abafando fazendo uma coisa e a pessoa está morrendo de abuso do que a gente está fazendo. Está achando o ó. Às vezes a gente acha que está ajudando pra caramba, a pessoa está pensando, dando palpite, nem pedir. Então, não tem aquela frase de boas intenções, o inferno está cheio? Não é uma maldade essa frase? Porque se o outro vem com boa intenção de me ajudar, eu posso acolher a intenção dele, mas
Eu quero acolher? Eu sempre falo, não dê conselhos onde ninguém pediu. E sem querer a gente faz. Eu faço, todo mundo faz. A gente vê a pessoa tá lá se dando mal e a gente tem ferramenta. Olha, eu usei essa ferramenta, você não quer usar? A pessoa não quer. Como foi o caso dessa minha paciente. Ela não queria, ela queria dar um jeito de se sentir bem dentro daquele caos que ela vivia. Ela não queria tomar consciência e trazer a força dela, da mulher, que ela era uma mulher sensacional, fantástica, maravilhosa, poderosa. Ela não conseguia, ela não queria deixar aquilo sair para não perder o relacionamento péssimo que ela tinha. Então, eu quero que você olhe o quão dependente dos outros você é. Dependente da opinião dos outros, dependente de uma relação em que ela preciso estar numa relação, ou porque não fico sem sexo, ou porque não consigo ficar sem ninguém, porque para mim é insuportável ficar sozinha num sábado à noite. Para mim, até uns 30 e poucos anos, era inadmissível eu pensar que eu ia passar um sábado à noite sozinha. É tipo assim, eu tinha fracassado na vida se eu passasse um final de semana sozinha. Até que chegou uma hora que eu dava graças a Deus. Graças a Deus que eu não tenho que dormir com ninguém hoje. Que eu posso alugar 4 filmes na locadora e assistir os 4 filmes que eu quero, que eu não preciso assistir filme de ação que eu detesto. Quando a gente começa a ver o lado bom da vida, a gente consegue estar bem sozinho e bem com o outro. Se o outro não tá, ou apesar do outro não estar, apesar de eu sentir saudade do outro, eu estou vivendo. Apesar da dor, da saudade, eu estou indo no cinema. Apesar da dor, da saudade, eu estou indo na academia todo dia. Quando eu consigo sair dessa dor e entender que a minha vida fala primeiro, eu já estou num processo de cura bem legal, tá? Então, dependência emocional. Olhe se a música é um vício que não tem mais cura. Se isso daí é o enredo da sua vida. Porque se for, você é um dependente emocional, você é uma pessoa dependente de amor ou dependente de sexo. E isso precisa de uma ajuda terapêutica. Se você tem medo de ser abandonada, ignorada, rejeitada, você também tem esse processo de dependência. Como eu dei o exemplo, medo do que vão pensar de você. Você não teve capacidade de ser amada. Ninguém te amou. Nossa, que fracasso na vida que você foi, hein? Você não casou. Nossa, fracassou. Veja se você tem esse conceito, essa verdade dentro de você. E eu quero que você busque então em você esses padrões familiares, como foi na sua casa, os padrões dos relacionamentos que você teve até hoje. Eu atendi esses dias uma pessoa que falou: Catê, eu tive 2 relacionamentos, o resto foi tudo relacionamentozinho de 2, 3 meses, e aí você vai olhar, tem sempre um padrão de começo, meio e fim, tá? Muito parecido. Às vezes a pessoa ela não consegue entender este padrão, não consegue ver que tem um padrão. Depois dessas aulas, dá uma maratonada no meu canal, você vai entender que tem um padrão. Quero que você saiba que existe tratamento para isso, que a gente pode viver com absoluta e total qualidade de vida. É possível se recuperar, é possível se resgatar, é possível se colocar em primeiro lugar, é possível ter uma relação saudável, sim. Às vezes, você vai ter que trocar o personagem aí, tá? Ou você é a protagonista da sua vida. Talvez o ator coadjuvante tenha que ser trocado. Eu nunca sou a favor dessa... Isso, para mim, nunca será uma primeira escolha. E eu, na verdade, eu nunca
categoricamente disse para um paciente meu que ele tem que ficar ou sair, tá? O que eu ajudo é o paciente a sair da dor, mostrando para ele coisas que ele não vê. E às vezes eu tô mostrando que ela tá num relacionamento com um narcisista, com alguém doente, mas eu não faço essa inferência, nenhum terapeuta faz e não deve fazer. E outra coisa importante, eu, Caterine Pimenta Rieira, sou totalmente contra terapia de casais, tá? Eu, Caterine. Por quê? Porque a terapia de casais dura 1 hora. A terapia, eu já fui, então eu sei o que eu tô falando. O que consiste a terapia de casais? Você ficar entre a cruz e a caldeirinha de 2 pessoas que estão contando a versão delas referente a uma relação. Você está vendo um fragmento do que acontece nas 24 horas, 7 dias por semana, uma vez por semana durante uma sessão de 50 minutos. Você está vendo, minha sessão durava 1h30. Eu estou vendo um fragmento daquilo, eu estou vendo o que o marido me conta da mulher, o que a mulher me conta do marido e não o fato em si. Porque é tudo sobre a gente. Quando eu conto uma história para você, eu conto a história que passou por uma leitura dentro de mim. Eu coloquei os nomes, as qualificações dentro de mim para contar essa história para você. Eu contei ela do meu jeito. Eu fiz um download da história, coloquei ela no meu hardware. Ele entrou na configuração com contar a história com a personalidade da KT. A hora que sai daqui, sai com a personalidade da KT, com as experiências de vida da KT. Aí eu tenho esses 2 fragmentos. E aí eu tenho que ficar entre a cruz e a caldeirinha com os 2 brigando lá para amenizar, para ser um meio de campo, ser intermediária de algo que está ruim. Então, eu sempre sugiro que cada um faça a sua terapia e que eles, na sua casa, eles com eles falem um para o outro que precisa ser falado. Quando a gente precisa fazer uma DR, eu sempre achei um saco fazer DR. Eu pensava, lá vem, eu achava um saco. Eu deixava o outro falar, porque me cansava a minha beleza. Mas se você é a pessoa que precisa e que gosta de fazer DR, que entende que isso vai trazer uma melhoria, então vocês fazem a terapia fora, cada um a sua, e marquem um dia, igual Evangelho no Lar, marque o dia e 1 hora para fazer DR, onde vocês vão estar preparados para um ouvir o outro. Faça como debate político, sabe? Você vai falar 15 minutos, eu vou dar uma réplica de 15 minutos, você vai dar uma réplica de 5, eu uma de 5, porque se não tiver essa ordem, daqui a pouco vocês estão gritando, se ofendendo, jogando na cara coisas que aconteceu há 300 anos atrás, e isso é um assunto para um outro vídeo. Eu quero só que você saiba que para tudo tem solução. Para dependência emocional também tem solução. Tratamento, psicoeducação, psicoterapia, autoconhecimento. Eu quero te fazer um convite. Eu, Nick Furlaneto e Milene Furlaneto, criamos uma assinatura mensal chamada Reconexar. Nós, lá dentro dessa assinatura, entregamos conteúdos exclusivos. A Nick entrega conteúdos de lei da atração, de tarô, de meditação. A Milene também de meditação, de magia. Eu também entrego conteúdos de hipnose, de regressão, de constelação, de psicoeducação. Então, assim, é um portal que você vai ter um leque de coisas para assistir. A gente vai colocar um vídeo por semana. Você vai escolher o que você quer assistir. Esse assunto não me interessa, eu não vou assistir. Você vai escolher como que você vai andar lá dentro desse portal, tá? É uma assinatura de 12 meses. Uma vez por mês, a gente vai fazer uma aula ao vivo para responder perguntas de dúvidas ou para fazer alguma vivência específica de acordo com a demanda de vocês. E o preço é o preço de uma pizza. Então, é um
Catflix, Nickflix, Miflix, você vai ter 3 em 1 por o preço de uma pizza com conteúdos bem exclusivos, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo, então, o link para essa assinatura e vou deixar também na descrição do vídeo o link para o meu WhatsApp, caso você queira agendar uma constelação comigo. Eu sempre peço para que as pessoas venham primeiro para a constelação, somente depois a gente entra com processo terapêutico ou com processo de regressão de vidas passadas. No processo terapêutico, na sessão lá de 50 minutos, às vezes eu faço a pessoa fazer regressão para algum momento da vida aqui. Já fiz isso com vários pacientes e tenho resultados assim maravilhosos, porque às vezes eu tô tendo uma dor aqui, ó, vivendo uma coisa aqui, é um gatilho de lá atrás que eu não liguei. Não liguei o Lé com Cré. E com essa minha condução, eu consigo fazer a ligação e a solução, tá? Isso a gente faz na terapia. Eu aguardo vocês, peço para me seguirem no Instagram. Beijo da KT e namastê.